Olá, queridones! Eu sou Mônica Salomão e tô aqui nesse canal para conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Como eu sempre digo para quem acompanha meu trabalho já há um tempão, eu tenho toda essa energia, inquietude e movimento, né, como pesquisadora, né, da existência humana, da gente, de nós seres humanos. Então, algumas vezes aparecem desejos, vontades e questionamentos que eu falo, poxa, isso é legal, né, compartilhar. Como eu tenho um programa de rádio que na minha trajetória toda de rádio, já tenho 29 anos. Mas este programa aqui, que eu já fiz vários simultâneos, este programa aqui, que eu continuo, eu já tô há vai fazer 24 anos, ininterruptos. E eu falo bastante sobre essa perspectiva, né, de reflexão, de cutucação e tal. E também acho que talvez essa nova maneira que estou tentando de novo seja um outro veículo bacana para também trazer para outro tipo de público, né? E então eu decidi fazer uma nova atividade. Não sei como isso vai rolar, não sei se vai ser bacana, se vai fazer diferença de alguma forma para alguém. Eu acredito que sim, porque na minha trajetória, né, aí mais de quase 40 anos de investigação, né, da nossa espécie, começando por mim e atuando nessa área durante todo esse tempo, sempre chega em alguém, em algum ser que está pronto para receber, para começar a prestar atenção, para se dar conta de algumas coisas que não conseguia ver, não conseguia perceber ainda. E aí, então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E hoje a gente vai fazer um comentário, né, uma indicação de um dos livros que mais me acompanha todos esses anos. Eu conheci esse livro, ele me foi apresentado em 1986 para 87, entre esses anos, entre 86 e 88. E quando eu me dei conta do que significava esse livro, ele me acompanha até hoje. Vou fazer 58 anos agora em agosto desse ano, então, de 2026, então é muito tempo, né? E aí, eu quero apresentar para vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente que conhece já. É o quinto exemplar que eu tenho. Eu comprei a última edição ampliada, revisitada, e já passaram 4 exemplares por mim, porque ele é tão bom, ele é tão livro de cabeceira para a vida, que por um bom período as pessoas chegavam para mim e eu falava, leva para você experienciar. E aí eu ia comprando outros. E aí foi mudando de capa e fui comprando outros para mim, porque eu não consigo de fato ficar sem, porque ele tem tanto verbete, ele auxilia tanto no dia a dia, na nossa realidade, na nossa trajetória, que eu não consigo ficar sem um exemplar para mim. Atualmente eu tenho 2, um antigo e a edição ampliada com
200 novos verbetes. E o livro que eu estou falando, eu vou te mostrar a capa anterior, que não é a primeira capa. Esse livro é Cure Seu Corpo, de Louise Hay. Essa já é, sei lá, não sei se foi a segunda ou terceira capa dele. E aí, essa é a última. Essa é a última capa com os 200 novos verbetes atualizados. E este livro, ele foi escrito pela Louise Hay. Ela é uma autora muito conhecida. Ela é best-seller. Ela ainda continua, né? Você pode curar sua vida, ame e cure seu corpo, cure seu corpo, e ainda outros títulos. E mais o instituto dela, né? Que é muito ampliado, tem muita gente pelo mundo trabalhando com a abordagem dela, né? A descoberta dela, que foi a partir de uma vivência dela. Ela era, né? Porque hoje ela já não está mais aqui encarnada, né? Se eu não me engano, ela desencarnou, não me lembro se foi início de 2023 ou 2024, alguma coisa assim, é recente. E ela era conselheira, instrutora, palestrante internacional. Tô lendo um pedacinho aqui. E ela focou em cuidar, em investigar, em aprender sobre padrões mentais que criam doenças em nós, seres humanos, através de um processo de cura de um câncer com ela. Ela fazia muita coisa, né? Ela fazia workshop, treinamentos, seminários, e ajudou uma infinidade de gente, enquanto estava encarnada aqui, a se curar, de fato se curarem, né? Dissolvendo os medos, os padrões e as causas originais das enfermidades. Porque as enfermidades, as doenças, elas são mensageiros dos nossos sistemas que vieram fazendo esses avisos, né? E a gente não aprendeu a ouvir, e que precisou chegar de uma maneira contundente, cristalizada na matéria, na fisiologia, porque a gente não tinha condição e não podia entender o que os outros sinais estavam dizendo sobre nós, sobre o nosso processo. E a Louise Hay, ela dedicou a vida dela, a partir da cura que ela viveu do câncer dela, com o próprio método que ela desenvolveu, ela transitou pela vida fazendo essa peregrinação que eu chamo, né? E aí ela dizia, os padrões mentais que moldam as nossas experiências estão lá, a gente não... Muitas vezes você nem sabe exatamente aonde eles surgiram. Grande parte das vezes está lá no nosso sistema inconsciente. Ela coloca nesse livro esses padrões mentais. Ela dá a provável causa, né? Ela desenvolveu como substituir modelos antigos de pensamento, de crença para novos. E depois a afirmação de cura. É um processo que não é raso, é um processo muito profundo, contínuo, de desbravamento mesmo. Não é uma coisa só para você consultar, porque ele é um livro de consulta, olha, dos verbetes mesmo. Não é só para você abrir e falar assim, tá. Então dor
tem a ver com a causa provável, o desejo de ser amado e abraçado, novo padrão de pensamento, eu me amo e gosto de ser como sou amoroso e digno. Ah, já entendi. Não é só isso, né? É você tá tão disponível para essa mudança genuína internamente que você vai diariamente se comprometendo contigo. Como saber disso realmente me ajuda a olhar para estes lugares que, dentro da minha fisiologia, eu fui capaz de, sem perceber, cristalizar, produzir uma série de sintomas e, inclusive, as disfunções e as doenças. Esse trabalho, eu costumo sugerir que você esteja no processo terapêutico, porque é um desbravamento que vai levar a gente em lugares muito desconhecidos do nosso sistema, que a nossa consciência não tem a menor condição de entender, por causa de toda a nossa estrutura. Então, se você está dentro de um processo terapêutico bacana, onde você confia no profissional e você tem essa disponibilidade para fazer esse desbravamento, para olhar, olha, o que eu tenho? Eu tenho uma enxaqueca recorrente. Como é que a minha vida é? Quais são os padrões de pensamento que eu tenho sobre mim, sobre as relações, sobre o mundo? É uma mudança total e completa de paradigma. Então, eu não consigo fazer sozinho, porque eu tenho pontos cegos, eu tenho pontos obscuros, que são as chamadas sombras de todo ser humano, que eu particularmente chamo de guardiões do nosso sistema, que não são nossos inimigos, são os nossos protetores. Então, eu não consigo olhar para eles sozinho, porque eles são muito bem engendrados, eles são muito bem esculpidos pelo nosso sistema inconsciente, que me ajudaram a sobreviver dentro de todos os parâmetros de dor que eu aprendi a existir. Então, eu não vou conseguir. Eles têm uma constituição que faz a gente não perceber, não chegar perto e acreditar que inexiste. Mas como é que a gente sabe que existe? Porque com técnica bem refinada e aperfeiçoada, um bom profissional da minha área, ele mapeia. A gente consegue mapear, a gente consegue delinear, ver o sistema montado ali e o que está por trás daquilo. Só que é um processo que o sistema nervoso do mamífero, que somos nós, ele é uma tecnologia tão avançada que só o fato de eu saber não significa que ele vai me deixar acessar. E aí a gente usa técnica, a gente desenvolve vínculo, a gente desenvolve um campo seguro para estar com essa pessoa. Então, essa pessoa que não sabe fazer isso, que não tem nem a obrigação de ter esse conhecimento, porque não lida com isso, ela não vai conseguir fazer. Por isso que eu sempre sugiro que você esteja num processo terapêutico. Agora, como é que usa esse tipo de livro? Né? Eu já falei aí, já dei um exemplinho. Né? Eu vou pegar o novo, porque tem bastante coisa nova aqui. Então, eu vou abrir aqui. Ó, dedos. Eu tenho uma dor no dedo, fraturei o dedo, tenho artrite, artrose nesse dedo em específico. Deixa eu ver. No indicador. No corpo da fisiologia humana, o dedo indicador representa o nosso ego e o medo. Então, se eu desenvolvi artrite, artrose, ou se eu quebrei, ou se eu luxei, ou se apareceu alguma coisa, criou bolha, esse meu sistema fisiológico está me chamando a atenção para falar, olha, tem alguma coisa aí na tua construção egóica te chamando a atenção. E por que e tem a ver com medo? E por que a nossa fisiologia faz isso? Para quê? Para ajudar a gente. Sabe? Lá atrás, antigamente, quando alguém queria te dar uma notícia que era importante,
Lá no tempo dos Incas e dos Maias, como diz minha filha, a gente usava telegrama. É aquela pessoa que se relacionava com você, te amava, te queria bem, tinha uma informação para mandar para você. Então ela ia lá, escrevia um telegrama, pagava, e os correios enviavam o telegrama por escrito. Chegou uma época que a gente conseguia fazer por telefone fixo. Aí a gente foi evoluindo, desenvolvendo, a ciência tecnológica foi desenvolvendo, aí a gente teve o celular. Então a gente podia caminhar em tudo quanto é lugar e ligava para a pessoa para dar notícia. Aí foi ficando cada vez mais especializada a tecnologia da informação. Hoje a gente tem o celular, a gente tem o WhatsApp, a gente tem ligação de vídeo. Mesmo que esteja num outro continente, num outro fuso horário, nós temos essa comunicação na nossa fisiologia. Então, quando alguma coisa, algum sintoma, alguma doença aparece, é a junção de todos esses meios de comunicação que eu dei agora de exemplo, tempo integral, 24 horas comigo, me sinalizando aonde eu tenho conteúdo importante, informação importante sobre mim, para eu olhar, para eu cuidar, para eu traduzir, para que a minha fisiologia não precise continuar mandando essas mensagens. E aí, se eu olho aqui, representa o dedo indicador, aquele exemplo hipotético. Eu tenho artrite, artrose, quebrei o dedo, e eu vou olhar lá no Cure Seu Corpo, da Louise Hay, e olho e falo, bom, causa provável representa o ego e o medo. E aí eu vou no novo padrão de pensamento, eu estou em segurança. Simples. Aí o que eu faço? Eu olho para a minha vida e falo, o que está acontecendo comigo? Qual é a minha realidade nas minhas relações afetivas, pessoais, de trabalho, a minha relação comigo? O que está acontecendo na minha realidade que faz com que a minha fisiologia precise me chamar a atenção através de um incômodo, um problema no meu dedo indicador, me chamando a atenção por sentimento de medo e insegurança que está pulsante em mim. E aí, assim por diante. Aí o que eu posso fazer? Se eu tenho esse desejo de continuar sendo investigador de mim, eu posso pegar isso, e eu estou lá no meu processo terapêutico, eu posso prestar atenção todas as vezes que eu me sinto inseguro no meu dia a dia. Comigo, sobre mim. Todas as vezes que eu duvido sobre a minha capacidade, a minha existência, sei lá, qualquer outra coisa. E aí eu presto atenção. Como é que, por exemplo, eu trazendo para a consciência, agora eu sei que eu estou segura, agora eu sei que eu estou segura. Como é que fica a recuperação do meu dedo indicador? Porque para que serve isso? Para ajudar a gente a perceber qual é a mensagem, traduzir, se aprofundar, fazer o processo terapêutico, porque quando você está no processo terapêutico, você descobre um negócio desse, você leva para a terapia e fala assim, olha, descobri, você conhece, eu estou fazendo experimento comigo, tal, e você acredita que começou a dar resultado, a dor parou, eu estou tomando a mesma medicação, mas mudou, a resposta está muito mais rápida, a cicatrização, eu não tenho mais dor, não pulsa mais, eu fui no médico, eu ia falar ortomolecular, mas é ortopedista, e ele tirou o gesso, eu já estou super recuperada, ele falou que recuperou bem rápido, e aí você vai adentrando e vai falando, então eu quero olhar para esse lugar, quais são esses códigos de insegurança que eu guardo e nunca tinha percebido, que o meu corpo precisou quebrar meu dedo, que não é aleatório, né? Porque nesse mundo não existe aleatoriedade, existe sincronicidade e que está num mistério porque eu nunca parei para prestar atenção.
Mas mesmo que eu não creia, isso continua acontecendo. Se você tem disponibilidade de se tornar um arqueólogo de si e quiser pegar carona nisso que eu estou te explicando, você vai perceber muito rapidamente que existe uma teia nos acontecimentos que cai por terra a ideia de aleatoriedade. E aí, quando eu faço esse trabalho, uso essa ferramenta, porque é fininha, olha, é uma ferramenta poderosa, eu tenho ela comigo, não sei fazer essa conta de cabeça, mas há décadas. E eu uso isso diariamente na minha vida. E cada vez que eu uso, eu descubro um aspecto um pouquinho mais alargado sobre mim. Imagina qualquer outra pessoa fazendo o mesmo movimento. É possível a gente se tornar autor, produtor, personagem principal, coadjuvante, diretor, redator de todo o enredo da nossa existência. E a gente vai se apropriando e vai ficando cada vez mais íntimo de si. Então, você pode experimentar, né? Vale muito a pena. É um livro super simples. Tem uma parte da coluna que é bárbaro, porque fala sobre todas as vértebras, todas as causas prováveis, quais são os setores que pegam, e aí depois você tem a tradução de todos, desde C1, que é cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas torácicas até a 12, e toda a lombar até sacro e cóccix. Todas as traduções. Então, hérnia de disco, fratura, dor na coluna, tudo, bico de papagaio, dá para você consultar e entender na sua dinâmica o significado disso. E trazer para a sua autonomia esse trabalho consciente consigo no dia a dia. Então, essa é a minha dica. Como diz meu produtor, o review, chique. A minha dica aqui, dica da titia, que eu sempre fiz de várias formas em outros assuntos e tô usando agora para fazer aqui com vocês, tá bom? Bons mergulhos, bons desbravamentos. Até a próxima.